a mais uma live de quarta-feira, Circuito de Filmes, trazendo o melhor para vocês, trazendo... Olá, Gi, seja bem-vinda. Trazendo Juliana também, Denilson, trazendo o filme como uma forma de a gente trocar, né, aprendizados, e a participação de vocês é importante. O filme de hoje é O Bastardo. É um filme que conta, né, a história de dois adolescentes que estão numa festa. São dois irmãos. Um tem 17, se eu não me engano o outro é mais velho, e tem um amigo junto com eles. E aí nessa festa, na volta dessa festa, há um acidente. E esse irmão mais velho, ele acaba morrendo. E aí a partir daí, né, todo o desenrolar desse filme. Antes que eu entre nessa parte, é um filme de 2019, né, é 1h50 esse filme. É um suspense e drama. O que eu quero enfatizar desse filme? A temática depressão, perda, luto, a questão do uso de bebida alcoólica, acidente de carro, a questão do trauma em relação ao acidente que aconteceu na água, e esse irmão de 17 anos, de alguma forma, ele ficou traumatizado após esse acidente. E nesse percurso também existe traição. E o grande ponto, né, desse filme também é a temática, como o nome próprio fala, né, o bastardo. Ou seja, existe um personagem que entra na história que essa família conhece. Na verdade, acontece um atropelo, né, dessa mãe em relação a esse menino, que ele tem uns 17 ou 18 anos. No filme ele tem 18 anos. E por ele viver na rua, não ter onde morar, essa mãe, ela traz para dentro de casa. Só que o Dan, ele fica incomodado desde o princípio com a chegada desse garoto de 18 anos, que é o Heister, se eu não me engano o nome dele, Radia, né? Radia. Então, qual é a temática que eu posso levantar? Existe a temática de adoção também nessa história, e também, na verdade, o Radia, ele, de uma certa forma, ele acabou cativando essa mãe pela falta desse outro filho que ela tinha. O filme, ele mostra, já no início do filme, o ocorrido. Aí passa 2 anos depois. 2 anos depois. E aí mostra a situação, como a situação está da vida deles. A mãe ainda está no processo depressivo, de depressão. David, seja bem-vindo. Aline, seja bem-vinda. Então, essa mãe está no processo depressivo. Esse filho, que estava de 17 anos, também ainda é depressivo também. Só que, no caso dele, ele ainda fazia algumas coisas. A mãe parou, era médica, e parou de trabalhar.
Então, esse filho, então um dos temas desse filme é a questão da depressão. Eu não sei, você que está assistindo essa live, esse vídeo, a depressão é um processo que o foco da pessoa é no passado. Algo que não foi resolvido recentemente, e nesse caso desse filme foi uma perda de um filho, uma perda de um irmão. Então esse luto, né, eu falei que foram 2 anos, ou seja, já daria tempo dessa mãe voltar, ter alguma atividade, porque até para superar o processo da depressão é preciso que a rotina ela comece a ser restabelecida. Porque se a pessoa fica na cama, deitada, chorando, né, sem vontade, que é o que acontece, né, sem vontade de fazer nada, a tendência ela é ficar nesse processo. Em alguns casos é preciso até tomar um antidepressivo, algum remédio. No meu caso, né, eu sou psicólogo, e em alguns casos eu vou evitar ao máximo, né, usar medicamento, porque tem todo um efeito colateral, mas vai ter situações que vai ser necessário o uso do medicamento. Então esse filme, né, pegando essa parte inicial desse filme, ele mostra exatamente qual é o processo de uma pessoa ou de uma família que perdeu um filho ou um irmão. Esse filho, além disso, ele consegue, na verdade, ele tem alguns desafios em relação a isso, a traição do pai em relação à mãe. E aí tem esse personagem que entra na história. Ele, desde o início, ele fica desconfiado da procedência desse rapaz, que é o Raja. E aí, trazendo um pouco essa questão, né, porque ele entra ali para suprir uma carência da mãe. Por isso que ela permite ao ponto de ele ir morar com eles. E a princípio poderia ser muito perigoso. Porque não sabe do histórico, né? O rapaz já está com 18 anos. Então é preciso, nesse caso, era preciso ver todo o histórico dessa pessoa, né, para poder ver. E de fato, né, tinha um histórico aí. Aí um dado momento do filme traz isso à tona. Então eu quero enfatizar, né, essa questão dessa pessoa desconhecida. Ela chega de uma forma muito generosa, ela chega de uma forma solícita, querendo ajudar, mas ao mesmo tempo essa pessoa ela tem um traço de uma manipulação. A gente vai ver em alguns dados no filme que essa pessoa ele tem a manipulação. Então, se a gente, eu não vou dizer que ele chega a ser um psicopata ou um sociopata, não é isso, tá? Mas a gente pode pensar um iniciozinho ali, um iniciozinho de essa questão de justamente o manipular, um manipulador nato ali e as ferramentas que ele usa. Então, em alguns momentos tem um lado obscuro dele. Então esse filme ele vai trazer, né, como eu falei, essa temática do luto, principalmente do luto, da depressão, a repercussão, a pessoa fica fragilizada,
Então era um prato cheio para esse rapaz que chega, o Radia, que tem 18 anos. Ele tinha, né, uma questão em relação a mulheres mais velhas. Né? Teve uma situação com 14 anos, ele com uma mulher mais velha, e naquele momento do filme tinha a mãe do Dan, né, que fazia parte ali da situação do filme, que seria o próximo alvo dele. Inicialmente ele chega como muito solícito, mas na verdade ele encaixa ali a princípio como no lugar do filho que morreu. Então essa mãe ela fica ali sensibilizada por isso. Ela vê uma chance, de fato esse Raja ele consegue trazer um pouco mais de alegria para aquela casa naquele momento. Porque o outro filho, ele ainda estava nesse processo de perda, e tinha o amigo, né, que estava dirigindo o carro, ele também estava no processo de culpa. E quando se fala da depressão, e nesse caso específico, tinha o elemento culpa muito em evidência. Não digo da mãe, a mãe estava mais no estado depressivo, esse irmão talvez um pouco de culpa também, mas a culpa maior que dentro do cenário do filme foi do amigo que estava na direção. Então, quando a gente traz isso, né, evidencia essa parte da psicologia, e o que todo o cenário, né, ele vai, como o tema do filme, né, o Bastardo, traz essa questão do histórico, né, desse Raja. Então é muito interessante a gente pensar todo esse estado de depressão, né, a carência que fica, a questão de uma pessoa com princípio ali, né, de uma pessoa manipuladora, que geralmente ele vai usar o que? O mecanismo de ser uma pessoa boa, que ajuda, vai passar a melhor imagem para quem está ali ao redor, para que esse histórico, né, não apareça. Outro ponto é a questão do trauma, né, em relação à água. O ocorrido, o acidente do carro foi na água. E aí a gente pode mencionar a questão do estresse pós-traumático, que ele tem um gatilho. Qual é o gatilho aí para o Dan? É a questão da água. O agravante, nesse caso específico, é que ele não sabia nadar. Ele não sabe nadar. E aí tem um outro ocorrido, pinguino oficial. Seja bem-vindo. Então, nesse momento, a gente pensar, tá? Eu trouxe o estresse pós-traumático, eu trouxe a depressão, eu trouxe a questão do luto. Mesmo depois de 2 anos, ainda essa mãe ainda está no processo de luto. Então, nesse caso, já era para estar no processo de medicar, né, para poder sair disso. E ela, né, com a ajuda talvez de um psicólogo, um terapeuta, enfim, algo que pudesse restabelecer isso, para que ela começasse a voltar à rotina dela, voltasse a trabalhar. Então, pensar nesses aspectos, né? Qual é a proposta aqui do circuito de filme? É trazer situações que acontecem no filme e trazer a visão da psicologia e um olhar dentro desse contexto, de uma possível, o que está acontecendo ali, e aprendizado do filme. Então, o que eu aprendo desse filme? Aprendo que
essa questão da depressão, ela precisa ser cuidada logo, ela precisa ter uma intervenção, não pode durar tanto tempo, né? Só para que fique claro para você que está assistindo, a depressão, não, ele é uma perda de uma pessoa, existe um período ali, né? Vai diferir de uma pessoa para outra. Mas ao mesmo tempo que a pessoa está vivenciando o luto, ela também vai restabelecendo a rotina dela. Se esse tempo é muito prolongado, ela pode ter dificuldade de sair. E aí precisar de uma ajuda profissional. A questão do processo de perda e luto é natural que aconteça, né? Essa questão, né, de uma perda de um ente querido, é algo que leva um tempo aí para poder processar isso. A grande questão é a pessoa parar tudo que faz por isso. E esse quadro ele pode tomar uma proporção que não é o real para que ele tome. E esse elemento, né, do bastardo, né, entender, né, ver toda esse histórico, né, poderia ser uma adoção, poderia, enfim, como foi no filme, né, esse garoto de rua veio. É preciso também a gente ver todo o histórico para ter, né, para a gente saber como lidar com cada situação que pode vir a acontecer. Trauma, né, eu falei do trauma também. O trauma, ele tem esse elemento de gatilho. Pode ser uma fala, pode ser uma situação, pode ser uma violência, pode ser uma pessoa. Tudo isso pode desencadear gatilhos de memória, mesmo que já tenha acontecido há 20 anos atrás, 10 anos atrás, 5 anos atrás. São gatilhos. Traumas são gatilhos que acessam a sua memória e você revive exatamente comportamentos, sentimentos, como a situação lá atrás. Então, o grande aprendizado é esse, né? Essa parte emocional, a gente entender o que acontece numa situação como essa e as consequências, né? Qual foi a consequência desse filme da depressão da mãe? O que aconteceu foi a traição desse pai em relação a essa mãe. Não que isso justificasse a atitude do pai. Michael, seja bem-vindo. Não é que justificaria a atitude do pai, mas o que eu estou querendo trazer para vocês é as consequências que podem acontecer. Esse filho, ele poderia entrar num processo de depressão e se matar. Porque, como eu falei, existia uma culpa. E quando entra um processo de culpa, vai lá na parte da depressão. É preciso ressignificar isso, a pessoa se perdoar por isso e seguir o fluxo da vida dele ou dela. Então, gente, esse foi o tema de hoje. Deixe seus aprendizados do filme aqui abaixo. Também, você que está assistindo esse vídeo no YouTube, deixe os seus comentários aprendizados também. Eu vou te responder com todo prazer. E se você tiver dúvida sobre alguma coisa a mais, pode mandar no direct. Toda quarta-feira eu estou aqui. Quinta-feira eu estou trazendo uma série de lives falando sobre orgulho. E amanhã vai estar iniciando a turma de mentoria em grupo pelo Google Meet, tá? Se você não entrou na comunidade, o link está aqui no Instagram. Você que está vindo no YouTube, tem alguns vídeos curtos que tem o link do grupo, você pode também entrar. E apresse que ainda dá tempo,
tá? A prece que dá tempo de você participar dessa turma vai ser 12 semanas, 12 dias, aprofundamento, né? Vai ser uma mentoria de aprofundamento para que você possa quebrar crenças, ressignificar emoções, situações, que você possa se aprofundar. Sabe aquela sensação de tá girando e não sai no lugar, você não está tendo resultado, você está tendo muito esforço e pouco resultado, você está procrastinando, você está se auto-sabotando. Então tudo isso você vai reprogramar nessa mentoria em grupo que vai começar amanhã, e que você esteja, né, presente e entre na comunidade também, tá bom? Forte abraço, fica com Deus, tchau, tchau, gente.